O secretário da Educação do Estado, engenheiro e professor Jerônimo Rodrigues, foi escolhido como pré-candidato do PT para disputar as eleições de 2022 ao governo do Estado. Após alguns nomes da base serem cogitados, veio a decisão unânime pelo nome de Jerônimo, decisão deliberada em reunião da Executiva Estadual realizada na última sexta-feira. O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Éden. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Éden, uma reviravolta na composição da chapa governista e agora o PT com o desafio de popularizar um nome que ainda não foi testado nas urnas, portanto, um desconhecido para grande parte da população. Como é que você avalia o tamanho do impacto dessa mudança na caminhada do PT rumo à sucessão de Rui Costa e o que muda na campanha de vocês a partir de agora? Olha, Jefferson, para nós não é uma novidade, se você lembrar. Também em 2006, a gente teve esse desafio com a campanha de Wagner. Também em 2014, nós nos propusemos esse desafio. O desafio da inovação, da renovação, da apresentação de um quadro novo para a política baiana. Então, nós acolhemos a decisão do senador Jacques Wagner de não mais concorrer e estamos apresentando o nome de alguém muito capacitado, muito gabaritado, apesar desse desconhecimento, é alguém com vida pública muito testada. Jerônimo Rodrigues, nosso companheiro Jerônimo, tem uma longa trajetória de militância no PT e nos movimentos sociais, e no governo do Estado ele sempre foi o homem de confiança do nosso governador Rui Costa. Quando o Rui precisou criar uma secretaria especial para o investimento na agricultura familiar, a SDR, foi Jerônimo que ele chamou. Quando o Rui Costa precisou colocar a educação num patamar de investimento que há décadas a gente não via, com 2 bilhões de investimento em infraestrutura escolar nas escolas de toda a Bahia, foi Jerônimo que ele convidou. Então, nós estamos apresentando alguém que foi, como você disse, a unanimidade no PT, é reconhecido por todo o petismo da Bahia inteira, do nosso militante de base aos dirigentes estaduais, passando por nossas bancadas, como alguém com compromisso histórico com o nosso partido, com os movimentos sociais, com a luta da esquerda e das organizações populares, mas também alguém com capacidade técnica e liderança política testadas, alguém da extrema confiança do nosso governador Rui Costa. Como é que está a articulação hoje do PT com a base aliada? Isso porque, por exemplo, essa escolha provocou alguns arranhões em algumas dessas relações com o PP, por exemplo, do vice-governador João Leão. Vocês estão apostando na continuidade do PP ou já é partido que desembarca da base? Vocês estão dando isso como certo? Jefferson, esse momento, essas últimas semanas, são momentos com janela partidária aberta, com definição de candidaturas, são momentos, digamos assim, de ebulição das articulações políticas. Então a gente vê muita especulação, a gente vê muita fofoca, a gente vê muito acompanhamento da imprensa, um diz uma coisa, outro diz outra. O fato é o seguinte: nós temos dialogado muito com todos os partidos da base, inclusive o PP. Nós oferecemos o nome de Jerônimo na última sexta-feira para o governador Rui Costa e para os partidos aliados, para a gente começar um debate sobre composição. Já conversamos com todos, insisto, do PP, do PSD, PCdoB, PSB, do Avante, o PV agora que está chegando à nossa federação, conversamos com todo mundo e com muita maturidade, com muita tranquilidade. Nós estamos apresentando uma tática eleitoral ousada, que é a apresentação de um nome renovado da política baiana, com trajetória testada e aprovada na gestão e na relação com a sociedade civil, mas um nome que ainda não foi às urnas. Tal qual foi muita surpresa, insisto, Wagner em 2006, Rui em 2014, tenho certeza será Jerônimo agora em 2022. Nós estamos apresentando o nome de alguém, e aí Matias vai participar com a gente aqui, o nome de alguém que vai liderar o palanque de Lula na Bahia, vai liderar o palanque de Rui, Wagner e Lula
na Bahia. Sobre o PP, eu conversei hoje de manhã, logo cedo, como quase todo dia a gente faz, com o governador Rui Costa. Oficialmente, a gente não conversou ainda desse final de semana para cá, a última conversa foi na sexta, então o governador ainda não recebeu ligação de Leão, não sentou com o João Leão, estamos tratando ainda como especulação. Esperamos, ao longo desses dias, continuar trabalhando pela unidade do nosso grupo. Éden, o nome de Jerônimo Rodrigues foi apresentado pelo PT e ele automaticamente vem para a cabeça de chapa ou ainda cabe uma discussão junto com outros partidos da base? Porque para além da cabeça de chapa ainda tem a vaga de vice. Como é que está a construção dessas relações para a formalização da chapa? O governador Rui Costa tinha dado o prazo do dia 13 de março, que foi ontem. E aí estão apresentados os nomes de Jerônimo e Otto Alencar ao Senado, ou ainda é possível que haja algum tipo de alteração, bem como a apresentação do candidato a vice nos próximos dias? Fernando, bom dia, meu camarada. Repare, eu presido o meu partido, mas não presido a coalizão. Nós definimos desde 2019, desde o nosso Congresso, uma tática eleitoral muito clara, que é a posição do PT oferecida aos aliados. Qual é a nossa tática? Ter um grande palanque para Lula, que desde 2002 nós temos muito orgulho de dizer que a Bahia é o principal estado que contribui para as campanhas nacionais. Foi assim com Lula, com a presidenta Dilma, com o companheiro Haddad, e será novamente com Lula em 2022. Então nós esperamos ampliar a votação e a frente de voto do Lula aqui na Bahia em 2022. Essa sempre foi a nossa prioridade número 1. Depois, manter a unidade do grupo, garantindo o protagonismo do PT. Nós, respeitando a decisão do senador Jacques Wagner, estamos colocando o nome do companheiro Jerônimo, do professor Jerônimo, do militante Jerônimo, do gestor Jerônimo Rodrigues para encabeçar a chapa. O PSD apresenta o nome do senador Otto Alencar para a reeleição e entendemos que tem a primazia. Mas a gente oferece aos aliados e confiamos muito na condução do governador Rui Costa, do senador Jacques Wagner, na composição desse jogo. Se você me perguntar se eu vejo alguma chance de mudança nessas posições, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque, além da vitalidade, do enraizamento do nosso partido, e eu estou falando aqui com maturidade, sem salto alto, sem achar que nós somos melhores ou piores do que ninguém, mas o PT é um partido muito enraizado, e nós entendemos que é fundamental a gente ter a campanha do 13 no Brasil, do 13 na Bahia. Então, quem vota Lula 13 no Brasil vai votar Jerônimo 13 na Bahia. Essa é um elemento fundamental, entendemos nós, para a disputa que será nacionalizada. Não há como correr do momento tão difícil que o Brasil vive e da polarização que nós viveremos para a eleição presidencial. Nós optaremos na eleição de 2022, nosso país fará uma opção entre a barbárie, representada pelo atual presidente e seus apoiadores, que tem destruído, desmantelado, desmontado o nosso país. Está aí os índices de inflação, os juros, o desemprego, o meio ambiente se acabando, enfim, essa agenda de destruição, ou a possibilidade da gente reconstruir nosso país, com valores democráticos, com valores da tolerância, do respeito, mas, sobretudo, da inclusão social e da prosperidade. Então, para nós, a tática eleitoral correta é garantir o protagonismo do PT para a gente fazer a casadinha. 13 no Brasil, 13 na Bahia. Durante a semana passada e as semanas anteriores, houve uma atenção muito grande com relação ao processo de construção da chapa governista. Dentro do próprio PT, a gente viu comportamentos diversos, como, por exemplo, aquela tentativa de forçar uma candidatura de Jacques Wagner, mesmo ele tendo declinado desse papel nesse momento. Já existe efetivamente uma unidade em torno de Jerônimo Rodrigues? Ela foi construída ao longo da última semana, ou ainda há arestas, pontas soltas que precisam ser conversadas para que não haja nenhum tipo de empecilho para esse projeto do PT aqui na Bahia? Unidade no PTA, a unidade na nossa executiva, haverá essa unidade no nosso diretório, mas, como eu disse antes, é um partido muito grande, com uma vitalidade muito grande e presente em quase 400 cidades do nosso estado. Então, se você encontrar um vereador, um dirigente aqui ou acolá,
que ainda apresente divergência da posição da direção, é possível, que é um partido muito grande. E nós temos uma tradição, né, de teses e antíteses, de direito de corrente, direito de tendência. O pensamento livre no PT sempre foi estimulado, talvez a nossa principal característica enquanto partido político, além do vínculo com a classe trabalhadora, com aqueles que mais precisam, é essa capacidade de construir com a diversidade de ideias. Mas foi um processo muito rápido, Fernando. Se a gente lembrar, nós acolhemos a decisão do senador Jacques Wagner no dia 13 de fevereiro. Então, rapidamente, sem aquele nosso rito tradicional de prévia, de disputa, a gente precisou intensificar um processo de diálogo interno com a nossa direção estadual, com a bancada federal, com a bancada estadual, ouvindo o Wagner, ouvindo o Rui, para chegar num denominador comum e rapidamente, o que para mim é um sinal claro de maturidade do nosso partido, nós construímos essa grande unidade em torno de Jerônimo. Seja por Jerônimo ser esse histórico militante do PT, que tem muito boa relação com os movimentos sociais, com as correntes do partido, com as nossas bancadas, seja pela figura humana que ele é. Jerônimo é a síntese de um trabalhador comum da Bahia, alguém que nasceu numa cidade pequena do interior, Aiquara, precisou migrar para estudar, precisou migrar para trabalhar, venceu na vida, passou em concurso na universidade, é professor universitário da UFES e chegou a altos postos do nosso escalão no Estado, sendo secretário nacional de ministério e aqui na Bahia, 2 vezes secretário de Estado. Então é a síntese do povo baiano, é um afro-indígena, é alguém que tem a cara, a cor, a pele e o cheiro do povo da Bahia. Então, por essas características, talvez tenha ajudado a gente a encontrar essa unidade e a gente apresentar à sociedade baiana e aos nossos aliados quem liderará o palanque de Lula na Bahia. O palanque de Lula na Bahia é o 13, é Jerônimo Rodrigues. Éden Valadares, presidente do PT aqui na Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Éden. Eu que agradeço, Jefferson, um abraço para você, um abraço, Fernando, um abraço a todos os ouvintes da Tarde FM e vamos à luta. Maravilha, e olhe, mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, agora 8h41 na Tarde FM.